No universo do despertar espiritual, uma teia de equívocos frequentemente enreda a verdade. É um mundo repleto de promessas de iluminação, onde buscadores navegam por um labirinto de ensinamentos, ansiosos por alcançar aquele estado elusivo de consciência elevada. No entanto, em meio a essa busca, muitos se veem desorientados, seus caminhos obscurecidos por meias-verdades e fabricações descaradas. A atração pela iluminação, muitas vezes retratada como um farol de sabedoria suprema e paz interior, atrai as pessoas para suas jornadas espirituais. No entanto, a realidade é muito mais complexa e fundamentada. Iluminação, uma jornada contínua. A crença de que, uma vez que tenha atingido a iluminação, você simplesmente saberá, é um pensamento difundido, porém enganoso, na comunidade espiritual. Essa crença sugere um despertar repentino, um momento distinto de antes e depois. No entanto, o processo de iluminação é muitas vezes mais sutil e complexo. A iluminação, em sua essência, é uma jornada contínua, em vez de um ponto definitivo de chegada. É como o gradual surgir do sol, marcado por pequenas mudanças incrementais ao longo do tempo. Esperar por um momento súbito e abrangente de conhecimento pode levar à confusão e à autodúvida. Além disso, a iluminação não é um estado estático, é um processo dinâmico de crescimento, aprendizado e adaptação. As experiências e percepções ao longo desse caminho estão em constante evolução, moldadas pelas inúmeras experiências da vida. A jornada em direção à iluminação é caracterizada por despertares graduais, momentos de clareza intercalados com períodos de dúvida e introspecção. 2. O caminho da felicidade. A crença de que estados espirituais mais elevados garantem felicidade é uma concepção equivocada comum no campo da espiritualidade. Ela pinta um quadro de uma existência abissal, intocada pelos desafios da vida, exclusivamente como resultado do avanço espiritual. No entanto, essa ideia simplifica demais a realidade do crescimento espiritual. Na verdade, níveis elevados de consciência espiritual não atuam como um escudo contra os desafios da vida, muitas vezes proporcionam uma compreensão mais profunda das complexidades e dualidades da existência. Essa maior consciência pode, por vezes, parecer um fardo, pois traz uma percepção mais clara tanto das alegrias quanto das tristezas do mundo. A empatia, característica de indivíduos espiritualmente avançados, permite uma conexão profunda com os outros, mas também implica compartilhar suas experiências emocionais, incluindo dor e sofrimento. Além disso, o crescimento espiritual frequentemente envolve enfrentar e processar a própria turbulência interna e traumas passados. Essa jornada de autodescoberta e cura, embora recompensadora no final, pode ser desafiadora e emocionalmente desgastante. Exige que a pessoa enfrente seus medos e inseguranças mais profundas, um processo que está longe de ser uma experiência perpetuamente feliz. 3. O progresso espiritual não é linear nem previsível. A ideia de que o progresso espiritual é linear e previsível é uma concepção equivocada que simplifica demais a complexa jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual. Na realidade, o crescimento espiritual está longe de ser um caminho direto. É mais parecido com uma jornada sinuosa, com seu próprio ritmo único, marcada por reviravoltas inesperadas e até reversões. O crescimento espiritual não é um processo unidirecional, onde cada passo à frente é uma progressão previsível do anterior. Muitas vezes, envolve ciclos de avanço, estagnação e, às vezes, regressão. Há momentos de profunda compreensão e iluminação, mas esses são frequentemente intercalados com períodos de dúvida, confusão e aparente inatividade. Essa progressão não linear é uma parte natural do processo de crescimento, refletindo a natureza dinâmica da experiência humana. Além disso, a jornada espiritual de cada indivíduo é única, influenciada por sua história pessoal, crenças, experiências e os desafios específicos que enfrentam. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra,
e o que parece progresso em um contexto pode ser um retrocesso em outro. 4. Todos têm potencial para o despertar espiritual. A crença de que apenas certos indivíduos estão destinados ao despertar espiritual é um mito que cria barreiras desnecessárias na jornada de crescimento pessoal e espiritual. Essa ideia implica que a iluminação espiritual é um clube exclusivo, acessível apenas a alguns privilegiados escolhidos com base em critérios obscuros. No entanto, a verdade é muito mais inclusiva e capacitadora. O despertar espiritual é um caminho potencial para qualquer pessoa, independentemente de sua origem, cultura ou circunstâncias de vida. Não está restrito a um grupo específico de pessoas ou àqueles que se encaixam em determinadas características. Em vez disso, é um processo universal disponível a todos que o buscam. A jornada em direção a uma compreensão mais profunda e autoconsciência é uma experiência humana que transcende fronteiras de nacionalidade, status social ou afiliação religiosa. Essa natureza inclusiva do crescimento espiritual está enraizada na crença fundamental de que cada pessoa carrega consigo a capacidade para uma visão e transformação profundas. O que difere é como cada indivíduo nutre e cultiva essas sementes. A jornada é sobre exploração e descoberta pessoal, não sobre atender a qualificações ou critérios externos. 5. Sucesso material não indica desenvolvimento espiritual. A ideia de que o sucesso material é um indicador de desenvolvimento espiritual é uma concepção equivocada que mistura riqueza externa com crescimento interno. Essa crença sugere que a prosperidade financeira e as realizações materiais são resultados diretos ou símbolos do progresso espiritual de um indivíduo. No entanto, equiparar o desenvolvimento espiritual com a abundância material é uma perspectiva estreita e enganosa. O crescimento espiritual é primariamente um processo interno focado na autoconsciência, compreensão e conexão com algo maior do que o próprio eu. Trata-se da evolução do caráter, valores e consciência. Esse desenvolvimento interno muitas vezes tem pouco a ver com medidas externas de sucesso, como riqueza ou posses materiais. Na verdade, um foco excessivo no ganho material pode, às vezes, ser uma distração de buscas espirituais mais profundas. Além disso, o conceito de riqueza é subjetivo e varia significativamente entre indivíduos e culturas. Para alguns, riqueza pode de fato significar abundância financeira e posses materiais. Para outros, a riqueza pode ser definida por relacionamentos, experiências, conhecimento ou o senso de paz e plenitude encontrados na vida. Essas interpretações diversas destacam que existem muitas maneiras de ser rico, além da compreensão convencional do termo. 6. Desejos e prazeres terrenos. Uma parte humana da jornada espiritual. A crença de que os indivíduos espiritualmente avançados estão totalmente transcendentes aos desejos mundanos é uma concepção equivocada. Essa noção cria uma imagem irreal de indivíduos despertos espiritualmente como sendo totalmente transcendentes aos desejos terrenos, o que geralmente não é o caso. É importante reconhecer que pessoas espirituais, assim como qualquer outra, podem ter uma variedade de desejos relacionados ao mundo físico. Esses desejos podem variar desde prazeres simples, como apreciar boa comida ou a beleza da natureza, até preocupações mais profundas relacionadas às relações interpessoais e realizações pessoais. A espiritualidade envolve cultivar uma consciência de que, embora os desejos materiais e mundanos sejam uma parte da vida, eles não constituem a totalidade da existência. Essa abordagem equilibrada permite que as pessoas se envolvam com o mundo e desfrutem de suas ofertas, enquanto também nutrem seu bem-estar espiritual. 7. O caminho espiritual envolvendo desafios e dificuldades. A noção de que a jornada espiritual é um caminho tranquilo e livre de turbulências é uma concepção equivocada que ignora a natureza intrínseca da experiência humana. Essa ideia cria uma imagem idealizada de uma jornada espiritual como sendo isenta de dificuldades e desafios. No entanto, a realidade da jornada espiritual é muito mais dinâmica e frequentemente envolve enfrentar desafios significativos.
Aqueles que embarcam em um caminho espiritual são frequentemente os que enfrentam dificuldades consideráveis. Esses desafios não são simplesmente infortúnios aleatórios, muitas vezes desempenham um papel crucial no processo de crescimento espiritual. É enfrentando e superando esses desafios que os indivíduos aprofundam sua compreensão e desenvolvem resiliência. Esses desafios não se limitam a provações pessoais, muitas vezes se estendem a uma empatia mais ampla pelo sofrimento dos outros, levando a uma conexão mais profunda com o mundo e um maior senso de responsabilidade para com ele. Essa empatia aprimorada pode trazer seus próprios desafios, expondo o indivíduo a uma variedade mais ampla de emoções e experiências. Se você está em uma jornada espiritual e se encontra enfrentando dificuldades, saiba que não está sozinho. Esses desafios são parte integrante do processo e não indicam falta de progresso. Pelo contrário, muitas vezes são indicativos de um crescimento profundo e transformador. 8. Medir o despertar espiritual é uma experiência pessoal. A ideia de medir o despertar espiritual é uma concepção equivocada que tenta impor uma escala ou conjunto de critérios universais para avaliar o progresso espiritual de alguém, semelhante a conquistas acadêmicas ou profissionais. No entanto, a natureza do crescimento espiritual desafia tal quantificação. A espiritualidade e a jornada em direção ao despertar são experiências inerentemente individuais. Elas são moldadas pela história de vida única, crenças, experiências e percepções de uma pessoa. O que constitui um marco espiritual significativo para uma pessoa pode não ter o mesmo significado para outra. Tentar quantificar o progresso espiritual pode levar a comparações e competições prejudiciais. A espiritualidade não é uma corrida ou uma competição, é uma jornada pessoal em direção a uma compreensão e conexão mais profundas. Quando o foco se desloca para medir e comparar, pode-se desviar da essência do caminho espiritual, que é mais sobre crescimento pessoal e transformação do que alcançar certos marcos externos. Em resumo, desvendar as mentiras espirituais é crucial para cultivar uma compreensão autêntica da jornada espiritual. A iluminação não é um destino único, mas uma jornada contínua de crescimento. A busca por estados espirituais mais elevados não garante uma felicidade constante, pelo contrário, muitas vezes traz uma compreensão mais profunda das complexidades da vida. O progresso espiritual não é linear, e todos têm o potencial de despertar espiritual, independentemente de sua história ou circunstâncias. O sucesso material não é um indicador confiável de desenvolvimento espiritual, e a busca espiritual não envolve a abolição de desejos mundanos, mas sim um equilíbrio saudável. A jornada espiritual é repleta de desafios, mas esses desafios são cruciais para o crescimento profundo e transformação pessoal. A ideia de que atingir a iluminação resultará em felicidade eterna é uma das muitas falácias que permeiam esse caminho. A verdadeira compreensão espiritual vai além de uma existência superficial, intocada pelas tribulações da vida. Gratidão. Namastê.